Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Um conhecimento que é disseminado, que é espalhado em várias vertentes e possibilidades. Mas talvez uma das mais fortes, precisas e contundentes seja o conhecimento que advém da literatura. Sobre literatura, tenho a grata satisfação de receber hoje o professor Jandi Fabian Barbosa. É professor de literatura do Colégio Sapiens, de Cascavel, de Maringá, de Umuarama, enfim, é um professor de um longo trecho, de uma longa experiência, que conosco hoje vai bater um papo sobre literatura, sobre a aventura dos livros, a aventura das letras. Professor, seja muito bem-vindo a esse espaço, é todo seu, obrigado pela presença. Obrigado, André, eu que agradeço o convite de vocês para estar participando e colaborar um pouquinho com o conhecimento que a gente pode passar aí para os alunos, para as pessoas da comunidade em geral que se interessam um pouco ou que, quem sabe, venham a se interessar pela literatura, né, que é uma situação muito importante na nossa vida hoje em dia. Por falar em importância, professor, o que é literatura e o que tem de importante e de fundamental na vida do humano? Essa pergunta, André, ela normalmente é trabalhada lá no primeiro ano do ensino médio. O aluno vem num patamar até o 9º ano, 8ª série, misturando a gramática, a literatura, né? No partir do ensino médio isso se divide. Há uma separação. Há uma separação, daí tem uma especificidade para a literatura, para a gramática, para a redação. E a literatura normalmente é a primeira aula. O que é literatura? Ah, esse é o primeiro conteúdo que você aborda, conteúdo tem que conhecer o bicho logo de cara. Sim, tem que entender, né? Porque nós temos uma defasagem de leitura muito grande em termos de Brasil. Mas o nosso aluno sabe o que é ler. Ele conhece, tem uns best-sellers que são muito sucesso. Então, é um outro desafio. Eu também mostrar para o aluno o que é literatura e o que é o best-seller. Tem diferença? Com certeza. A literatura, uma definição básica, começa por a arte da palavra escrita. Por exemplo, esse é o básico do conceito. O conceito. E aí você desenvolve. Agora, o que é arte? Certo? Por exemplo, todo mundo consegue manifestar um eu te amo, eu te adoro, eu te desejo, né? Eu te odeio, eu não gosto de você. Agora, nem todo mundo coloca isso como amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, ou seja, Camões, quando trabalhou isso, ele trabalhou o nosso mesmo sentimento, do amor, só que com arte. Ou seja, vai passar de 100, 200, 300 anos e quem deparar-se com essa leitura se emociona. Né? Você pode não gostar, você pode amar, só que te causa um estranhamento. Essa é uma função da literatura. Na literatura, especificamente, chama-se emoção estética. Ou seja, quando o objeto artístico cumpriu um papel com você. Ele mexeu com o seu estado de espírito. No mundo mais comum, diríamos assim, tirou você da sua zona de conforto. Tinha um professor meu no mestrado que dizia que a literatura é o dedo na ferida. Dedo na ferida. Bonita expressão. Bonita e muito bem pontuada. Por quê? A literatura tem um costume e uma função social de mostrar a vida que você tem. Mostrar o que nos cerca. E para isso ele vai onde? Onde dói. Vai na ferida e mostra algumas verdades da sociedade. Posso te dizer então que um bom livro de literatura é uma espécie de espelho? Eu me encontro nele? Com certeza, existe um processo de identificação muito grande. Acabamos de recitar aqui um poema do Camões. Às vezes a pessoa está num contexto histórico da vida dela em que o amor não faz sentido. Para ela aquele poema não vale. Só que a literatura é igual, ela não está se apaziguando. Aquele que está vivendo um lado apaixonado, está num momento de beleza, conta outra situação. Mas ele se encontra, ele tem a permanência ali. E aí, claro, nós temos uma divisão na literatura chamada escolas literárias. Sim. O romantismo, o realismo. Né? Aí cada uma tem uma concepção, que é o que, André? Conforme a sociedade vem trabalhando, vem modificando, a literatura, para ser literatura de verdade, ela tem esse espelho, ela reflete o andamento da sociedade. A história, por exemplo, nos traz fatos, datas, acontecimentos. A literatura nos mostra convivência. Eu quero saber, por exemplo, como que vivia uma família no século XIX, quais eram as preocupações da família burguesa do século XIX. Eu vou ler Machado de Assis. Ele vai me mostrar as angústias, o que viviam. Então, nós temos o que na literatura? Uma ficção, que são quem? Os personagens não existiram. Só que eles vivem situações que a sociedade vivia da época. Inclusive, você me fez lembrar um fato da vida de Karl Marx. Diz que ele aprendeu muito mais a compreender a família pequeno-burguesa na literatura de Balzac do que nos estudos que ele havia feito de sociologia. Justamente, por causa desse espelho. Então, é claro que às vezes não conta o seu particular, mas com certeza a literatura é um espelho da sociedade. E aí nessas escolas, nós temos um período colonial, certo? Quinhentismo, barroco, arcadismo, o aluno vai lembrar bastante. Era uma literatura um pouco mais difícil, mas por quê? Não tinha acesso a uma grande população, uma grande nação. Daqui a pouco veio o nosso romantismo, processo de independência, 1822. Ou seja, temos que atender isso. Aí nós tínhamos quem como ser maravilhoso no país? O índio. Então o índio vai ser o nosso herói, Iracema,
o Guarani, do Alencar. Aí cada escola vai estudando. Nesse momento, temos uma idealização da pátria. Daqui a pouquinho vem o Machado, que nós falamos agora, ele vai denunciar. No romantismo não acontece a traição, o adultério, mas faz parte da vida social. Sim. Aí, de repente, o Machado de Assis chega e fala, calma aí, isso aqui que acontece na sociedade, nós estamos abordando, é um novo contexto, uma nova sociedade que vai chegando e a literatura vai refletindo, ela vai acompanhando essa evolução da sociedade. Ela é sempre contextualizada, né? Como dizem os alunos, nunca é algo fora da casinha. Não. Quando nós falamos no início sobre, tem diferença do best-seller da literatura, nós tivemos grandes séries de sucesso estrondoso, A Saga Crepúsculo, Harry Potter. Então, é bonito, é bacana, muito criativo e traz um lazer para o leitor. Tem alunos que não tinham lido um livro na vida, leram 5, leram 7 de Harry Potter. É uma porta de entrada. Só que eu não vou encontrar um vampiro na sociedade, eu não vou encontrar um jovem mago na sociedade. Mas me dá um lazer, que faz parte da vida do ser humano, o lazer, o entretenimento. A literatura não. Ela dá o lazer e te educa. Ela te transforma. Ela tem um caráter transformador, de fazer você se tornar uma pessoa melhor. Temos um grande autor português chamado José Saramago, numa entrevista que perguntaram a ele se a literatura era capaz de transformar o mundo, a resposta dele falou, não, a literatura transforma as pessoas. Interessante. Ou seja, transformando as pessoas que ficam a cargo de transformar o mundo. E como é que é, professor, esse lado subjetivo do leitor? Ele pega um livro, às vezes é o acaso, porque alguém indicou um professor, e de repente isso começa a mexer, o dedo na ferida, como dizia seu professor, seu mestre lá, né? Isso é possível, de certa maneira, falar que essa transformação ela ocorre porque havia ali algum substrato, alguma tendência, ou a literatura vai romper todos os processos dele? Acredito que pode ter as duas situações. Nós sofremos influências todo dia. Às vezes não é direta, mas é indiretamente. Eu leio, eu recebo, eu escuto o pai em casa, o avô que me contava a tal história, e às vezes o livro te ajuda a buscar algumas coisas que estão lá dentro. E se não tem, por um motivo ou outro, a literatura também tem esse papel. Ela chega e te mostra, olha, é isso aqui que você vive, meu jovem. Tem um papel demolidor também, demolidor, o mundo que você tem, que te cerca, é esse. Certo? E aí você, como leitor mais ativo, mais reflexivo ou não, você vai caminhando nesse processo, né, para poder também filtrar. Precisamos filtrar o que acontece e o que é melhor para você. Professor, no bloco anterior falamos um pouquinho do conceito de literatura, suas funções, mas eu fiquei pensando comigo aqui. A nossa geração, de modo específico a geração mais jovem, teus alunos, né, a gurizada por aí, é uma geração da imagem. O que conta não é o discurso escrito, não é a escrita, mas a imagem. Prova disso é a internet, né? Com um clique se acessa tudo e rapidamente. Como é que é o desafio de você trabalhar literatura com uma geração que é visual? O próprio nome já fala, né, André? É um desafio, e um desafio gigantesco. Né? Mas a literatura, assim como a imagem, e existe uma falha de desenvolvimento, de mostrar, a literatura também tem imagem nos seus livros. Nós temos muitos livros que misturam linguagens. Você está lendo a prosa, você vira a prosa, tem quadrinhos. A literatura nossa, por um bom tempo, foi cartoon, numa época. Então, também trabalhamos com a imagem. Os nossos clássicos maiores que fogem um pouquinho. Mas imagem ou texto escrito tem algo que aguça muito o nosso jovem, né, desde sempre, que é a curiosidade. Né? Então, é papel do professor de literatura aguçar esse lado. Né? Então, é uma pitada da história, né? É contextualizando aquilo, mostrando para ele, olha, aconteceu no livro, como já escuto por aí, também acontece na vida. Né? E isso aguça, a curiosidade leva, eles movem montanhas. Eu brinco às vezes em sala de aula que o que acontece quando você recebe uma ligação perdida? Né? É onde você está, enquanto você não sanar a dúvida daquela ligação perdida, e o desespero, se você retorna, dizem que é engano. A literatura, então, a partir do momento que você criou a curiosidade, você plantou a semente, porque o processo de leitura, ele é gradativo, vem lá de casa. Eu tenho que ver o meu pai com o livro na mão, eu tenho que ver a minha mãe com o livro na mão. Quem não teve, às vezes, um avô, uma avó que não liam, mas eram contadores de história. Então, a criança já vem com aquele estilo de conhecer narrativas, de gostar de boas histórias. Então, a partir do momento que o professor em sala cativa e coloca a curiosidade, já é o primeiro passo. Porque a concorrência é desleal. Sim, sim. Você colocar um livro com uma linguagem de 1850 versus um Facebook, versus uma linguagem de internet muito moderna, então você tem. Mas o aluno vai chegar no momento que, quando ele se depara com a leitura efetiva, que eles mesmos vão divulgando. Olha, eu percebi isso no livro. Às vezes você faz uma análise, por quê? O aluno às vezes passa por aquela leitura do enredo básico. Ele quer saber a história, né? A história. Sim. Ele não entende que aquilo tem um contexto, tem um porquê. Tem um grande exemplo da nossa literatura, a Índia Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Quando o aluno descobre que Iracema é uma representação alegórica do Brasil, da nossa nação.
Isso cativa eles. Só que precisa de uma habilidade hoje do professor em buscar novas ferramentas para atender essa situação. O professor é aquele que então que aguça, né, deixa curioso o bichinho ali, mas também dá uma chave de leitura para a obra. Com certeza. Né? Você não entrega de bandeja, você não vai entregar a obra, porque você não teria a razão de ser, mas você abre as portas. Né? Você faz ele entender que aquilo pode ser produtivo e será produtivo. Tá? E esse processo de acúmulo, ele vai perceber por conta, com 1 ano, 2, 3, e a literatura vira um hábito. Tá? O ler, ele é um trabalho oneroso. Sim, tá? sim. Mas a partir do momento que faz parte do seu dia a dia, esse hábito não acaba. E o Ele processo permanece. das diferenciações de estilo de linguagem? Por exemplo, estamos no século XXI, de repente tem que pegar um livro de 1800 com uma linguagem que é um português diferente, com um contexto diferente, com expressões diferentes. Como é que o aluno faz esse jogo para compreender isso, sendo que a nossa linguagem principal hoje em dia é a internetês, né? Com certeza. E aí vem, às vezes, até uma certa... poxa vida, professor, você me enganou. Tem não, isso? Tem, mas por quê? Eu conto a história para eles numa versão moderna, 2014. Perfeito. Na verdade, eu preciso cativar a curiosidade. E ele vai buscar aquilo. E ele quer encontrar aquela linguagem. Aquela linguagem. E lá ele não encontra, mas ele lê. Ele busca. E aí é o outro papel meu depois. Agora ele já tem a leitura. Com a leitura feita, eu vou ajudar ele a interpretar isso. Agora eu não posso fazer ele interpretar sem ele ter a leitura. Então é um caminho que eu vou jogando com o aluno para ele chegar lá. E não só a internet, como os grandes livros que surgem da literatura mundial, que são muito chamativos e criativos, que viram filmes, a expectativa do filme é muito grande. Né? Aí eu faço o aluno perceber também, André, a relação ler o livro, assistir o filme. Qual ficou devendo para você? É o filme. Né? Dificilmente você encontra um aluno que fala, nossa, professor, o filme foi melhor do que o livro. Não, eles percebem. Então você vai provando, lentamente com coisas palpáveis, que ler é efetivo. Nesse caso de livro que vira filme, tua orientação primeiro, livro e depois o filme, não o contrário. Com certeza. Porque quando você busca o livro, você tem uma rede de maiores informações que você vai querer sanar no filme. Não encontra. Se você faz o contrário, você já vai pulando algumas coisas do livro e não te sacia da mesma forma. Agora, a leitura antes, para assistir o filme depois, é muito. Você percebe realmente a diferença de detalhes, a riqueza de pormenores. De linguagens também utilizadas. Com certeza. Né? Para ele também entender a linguagem da televisão, a linguagem do livro, o público direcionado, e tudo isso faz parte da literatura trabalhar. Né? Naquela época, naquele contexto, século XVIII, XIX, quem era o público leitor? Quem tinha acesso? Por que a linguagem era daquela forma? Então ele precisa entender essa evolução também. Existe, né, no teu trabalho de literatura com o pessoal do ensino médio, um livro que você olha e fala assim, não, esse aqui é batata, é trunfo que todo mundo vai gostar, vai provocar impacto. Tem algum ou não específico? Tem alguns. Tem um livro muito específico, né, de um momento da nossa literatura chamado Romantismo, né, uma escola chamada Romântica, um poeta chamado Álvares de Azevedo, reconhecido na literatura como poeta do mal do século. Mal do século. A tuberculose assolava esses autores nesse período. Autores que, como Álvares de Azevedo, a grande expressão, morreu com 21 anos de idade. 21 anos? 21 anos de idade. Um estado já avançado da tuberculose, enfim, e nos deixou várias obras. Ele tem uma obra que chama muita atenção do aluno devido ao seu tom trágico da vida. Né? Ele vai trabalhar com a morte, ele trabalha com a necrofilia, ele trabalha com relações de assassinatos. São situações que mostram uma forma dele fugir do momento que ele estava. A obra chama-se Noite na Taverna. Noite na Taverna. E isso aguça, né, a curiosidade do aluno, porque a violência também faz parte do nosso mundo hoje. Né? É constante. Eu falo, gente, a violência também estava lá, mas de uma outra forma. E a forma que está ali é uma forma poética. Né? E ele busca. Então você conta uma meia história, você fala um pouquinho, o aluno nosso, esse jovem, ele fica, professor, eu preciso ler esse livro. E deve ser interessante porque, de certa maneira, o jovem, ele tem uma sensação de potência, né? De infinitude, de super-homem, que ele nunca vai morrer, que ele tem plena saúde, pleno vigor, e de repente se depara com um jovem, que morreu com 21 anos, que escreve de maneira trágica a finitude humana, acho que é um baque para ele também. Um baque. E outra, aí a pergunta, mas professor, com que idade ele começou a escrever? Com a idade de vocês, com 15, com 16 anos. Mas ele já sabia escrever assim? Já sabia escrever assim. E tem alunos que se inspiram e começam a escrever também a partir disso? Tem, isso é fato. Eu brinco com os alunos. Meninos, tem uma musa inspiradora num poeta nosso chamado Cláudio Manuel da Costa, chama-se Nise.
ela inspira os seus textos, mas nunca está presente com ele. Eu falo, qual é o nosso jovem menino que nunca saiu de casa dizendo assim, hoje eu vou encontrar aquela moça e vou falar isto para ela. Quando você encontra ela, você fala bom dia, não é verdade? Mas ela te inspirou. Sim, As meninas escrevem. Então, não é só o ato de escrever, mas se você se sentiu inspirado, se você raciocinou, você já está no caminho da literatura. Você está trabalhando algo nesse momento. E o livro ajuda você a contextualizar isso. Professor Jandi, me informaram que o mês de abril é o mês de literatura infantil. Por quê? O mês de abril tem especial, aí comemora, né, no dia 18 o nascimento aí, né, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato via a sua obra infantil, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Um clássico pra televisada, gente, né? colocada, muitas pessoas acompanharam em várias gerações. Então comemora-se em muitas bibliotecas do país e regiões alguns eventos comemorativos, né, ao Monteiro Lobato, um ícone nosso, o iniciador da literatura infantil no Brasil. A importância de Monteiro Lobato para a gente, qual que é? É, de certa maneira, trazer um Brasil do interior ou qual foi a grande contribuição dele? Ele, de forma geral, né, o Monteiro Lobato é criador de personagens como o Jeca Tatu, certo? Um cidadão de Cócoras, ignorante, né? Uma visão do paulista, né? Do homem, do caboclo do interior que o Monteiro Lobato traz, mas principalmente, para quando falamos de sociedade como um todo, a obra infantil dele. É a obra já mais madura dele, onde o Monteiro o sítio é da fase madura. mais do Monteiro. madura. O começo de Monteiro Lobato é um começo muito conturbado. Ele foi uma pessoa crítica, um jornalista também. O affair que ele teve com a Anita Malfatti antes da Semana de Arte Moderna, que ele faz um artigo colocando paranoia ou mistificação sobre algumas telas de cunho expressionista que ela tinha colocado. Então, ele foi conhecido como moderno antimodernista. Né? Então, o Monteiro Lobato é uma figura bastante interessante dentro da literatura em termos de crítico. E ele vai para a obra infantil, já mais para o final da sua fase mais madura, e ele tenta nos trazer sempre aquela ideia de moral. Né? É uma obra infantil com uma resposta, com uma incitação de ensinamento mesmo. Né? Você pode, em alguns momentos, até um caráter meio moralizante, para fazer a sociedade tornar-se um pouco mais crítica. Frases dele como um país se faz com homens e livros. Né? Então, não só com homens, a educação faz parte. Então, o Monteiro Lobato ele inicia um processo muito forte para a gente nesse momento de consolidar uma literatura que vem da base, né? Que vem da infância. Quando ele elabora, né, na fase lá, o Jeca Tatu, é um estereótipo do brasileiro que ele coloca ali ou não? Do Brasil como um todo, né? Como um todo. Como um todo, né? Digamos assim, de forma pormenorizada, para o Monteiro Lobato, o Brasil ainda era atrasado, né? Ainda era ignorante. Então o Brasil precisava sair de levantar, né, a sua formatação e buscar. Agora, para sair da ignorância, né, o conhecimento. Né? A leitura, a busca, que já foi tanto trabalhada em momentos como o iluminismo, né, e outros séculos anteriores. Aí. Então o Monteiro Lobato, com certeza, ele faz uma crítica muito contundente ao comportamento atrasado que o brasileiro estava tendo. E falando Monteiro Lobato, que livros que você indicaria para que a gente possa acessar o livro, ter o conhecimento e levantar-se dessa situação de cócoras nossa, que o Brasil como um todo não é um bom leitor, né? É verdade. Temos temos uma questão que se discute muito, né, que é o acesso também do livro, uma boa parte da sociedade. O livro, infelizmente, não é barato hoje para o Brasil. Né? Do Monteiro Lobato, a obra de referência, em termos críticos, exige do leitor já um pouquinho mais com um certo processo para entender Urupês, né? Que é uma obra onde surge essa questão do Jeca Tatu, né? Urupês. Temos também, vamos aumentar o nosso leque aqui, né? Autores hoje da literatura, modernos, que são muito importantes e fáceis de ler. O Monteiro Lobato vem numa fase trazendo que exige um leitor bem mais competente, com um processo de leitura mais adiante. Mas nós temos muitos autores hoje, né, contemporâneos, vivos, que traz uma leitura muito bacana, infantil também, juvenil, adulta, que vão cativar o leitor. Temos em Porto Alegre um Luiz Fernando Veríssimo, certo? Uma veia humorística fantástica da nossa literatura. Nós temos um jovem rapaz chamado Milton Ratum, hoje colocado como um dos grandes ícones da intelectualidade nacional. Né? Os livros dele todos ganham o Prêmio Jabuti, o Prêmio da Literatura Nacional. E o Monteiro Lobato é um iniciador dessa parte. Inácio de Loyola Brandão, também tem uma literatura infantil muito importante. Né? Então, são várias obras que podem estar aí suscitando. Uma dica para o nosso jovem, em termos de, vamos buscar o vestibular, né? Temos um livro com o título Dois Irmãos, do Milton Ratum. Certo? Esse é um livro que conta um processo um pouco esquecido por alguns no Brasil, que é famílias de origem libanesa, o estado do Amazonas, né? Cidades como Manaus, que até então você falava, Monteiro Lobato, o interior paulista.
Sim. Nós falamos do Alencar um pouco antes, é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo. E agora temos autores que podem tirar esse eixo. Um Luiz Fernando Veríssimo, lá no Rio Grande do Sul. Então, temos vários autores que circulam o Brasil de outra forma, mostrando que existe outros eixos literários e muito mais fáceis de ler hoje em dia, uma linguagem muito mais próxima ao nosso jovem, ao nosso adolescente. No Paraná, quem poderíamos indicar para a leitura? Olha, no Paraná, nós temos, assim, não vamos dizer que são efetivamente nascidos e criados no Paraná, mas fazem parte da literatura paranaense, é o Dalton Trevisan, certo? Ainda vivo, mora em Curitiba, conhecido como Vampiro de Curitiba. Da sua obra, Isso. E temos o Cristóvão Teza, que foi o grande ascensão dele como literatura, foi o livro O Filho Eterno, de 2008, onde é uma história autobiográfica, muito bonita a história. O Cristóvão Teza, o filho dele chamado Felipe, nascido no ano de 1980, nasceu com a trissonomia do cromossomo 21, com a síndrome de Down. E o Cristóvão Teza conta essa história, das dificuldades em receber um filho nessa situação e como esse filho vai se tornar um filho eterno. Então você veja, voltando ao nosso primeiro bloco, na verdade, como a literatura espelha a sociedade. Quantas pessoas que não vivem uma situação dessa e no contato com a literatura, com a experiência desse autor, vai buscar uma forma de talvez melhorar o seu contato e entender como criar aquela criança que tem uma certa dificuldade em algumas questões. Ultimamente tem se expandido muito, discutido muito a questão da presença de Paulo Leminski também, um curitibano, um paranaense. Qual a importância dele para o Paraná também? Então, o Paulo Leminski, a poesia dele é muito chamativa, porque ela é diferente. Sim. Certo? Até a questão espaço visual, a construção de como ele faz, é uma questão muito moderna. Hoje, os alunos às vezes perguntam, professor, qual que é o contexto histórico que nós vivemos hoje da literatura? Não temos uma escola literária hoje. Não se definiu. Falam que é pós-modernismo, falam que é vanguardas da modernidade, e o Paulo Leminski está aí. O livro dele, que ano passado ficou entre os mais vendidos no Brasil, o aluno comprou, professor, mas aqui tem uma página em branco quase. Isso não é, não é poesia, é poesia. Agora, para eu entender aquela poesia dele, que está colocada em horizontal, que está em transversal, eu preciso entender o contexto que ele surgiu, qual é a resposta do Paulo Leminski, aquela estrutura que ele tem, ao que tinha antes. Então ele tem um divisor de águas, assim, numa poesia completamente moderna, completamente diferente. Que interessante. Para encerrar o nosso bate-papo, então, professor, qual o livro da tua vida que você considera como livro de cabeceira, que realmente fez aquilo, colocou o dedo na ferida? É uma pergunta bastante interessante, né? E eu vou fugir um pouquinho da literatura nacional, porque a literatura ela é universal, na verdade, e eu citaria um livro muito importante de um autor muito crítico, que é o português José Saramago, e um livro especial dele, onde chama-se Memorial do Convento. Durante a construção do convento de Mafra, em Portugal, ele faz uma alusão ao tempo do Tribunal do Santo Ofício, a questão da igreja, do homem, uma visão do homem se lançando ao mundo, que realmente faz a gente pensar algumas coisas bastante interessantes. É um livro muito bacana. Uma boa dica de leitura. Com certeza. Professor, muito obrigado pela sua presença e será convidado outra vez para a gente poder trocar algumas ideias, acima de tudo falar sobre literatura, disso que mexe conosco e na expressão que você mesmo usou, coloca o dedo na ferida. Obrigado. Eu que agradeço e com certeza estaremos sempre à disposição. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.